Ver se está tudo certo aí. Vamos começar mais um estudo sobre o inferno. Amém? Certo? Amém. Senhor, nesse momento nós estamos aqui. Esteja conosco, Senhor. Senhor, que eu possa conseguir dar uma boa aula hoje. Abençoe, Senhor, aqueles que vão aparecer, que eu tenho certeza que o Senhor vai me enviar, Senhor. Para poder, Senhor Deus, aprender o que eles precisam aprender nessa noite. Amém. Amém. Paz para todos que estão aqui. A paz para quem está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu me chamo Tiago. E hoje nós estamos dando continuidade a um estudo sobre o inferno. No meu site, verdadedoespírito.com, tem um estudo completo sobre o inferno que a gente está produzindo. A gente falou a primeira aula sobre a origem do inferno, a segunda aula sobre por que as almas são condenadas, e agora a gente vai falar a lição 3, Satanás e suas mentiras acerca do inferno. Muitas pessoas creem que o inferno é algo criado pela igreja para poder assustar e obrigar moralmente pessoas a ir para a igreja. Mas eu na aula passada eu falei sobre isso. Que o servo de Deus, ele adora a Deus não com medo de ir para o inferno, mas para querer agradar a Deus. O cristianismo vai muito além da salvação. Ele vai para a salvação e pela necessidade de conhecer a Deus. Amém? Mas o Satanás, ele trabalha no engano, ele é o pai da mentira. Então muitas pessoas hoje não creem no inferno. Certo? Tipo, é normal um ateu não crer no inferno, porque um ateu não crê em Deus. Amém? Mas tem pessoas que se dizem cristãs ou que servem a Deus que também não creem no inferno. Por exemplo, tem duas igrejas, eu não sei se essas igrejas são evangélicas, porque eles têm, apesar de eles terem um princípio que veio do evangelho, da igreja evangélica, eles não têm assim a mesma base, que são a igreja dos Testemunhos de Jeová e a igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm alguns conceitos bíblicos, alguns conceitos da igreja evangélica, mas eles não têm todos os conceitos, ou seja, eles não são considerados uma igreja evangélica. Tanto o Testemunho de Jeová como o cara do Sétimo Dia, eles não creem no inferno. Uma vez, o Testemunho de Jeová foram em casa. Isso. A igreja adventista. Uma vez, com certeza, acho que todo mundo aqui já teve visitas de Testemunho de Jeová, né? Sim. Eu acho isso muito chato, né? O cara fica na casa da pessoa, querendo mostrar uma coisa de Bíblia. Eu sempre falo, meu irmão, eles entram na casa da pessoa, eles não falam assim, ó, esse aqui, cadê uma Bíblia aqui? Isso aqui, isso que é a Bíblia. É o que nós acreditamos. Não, eles falam o que eles acreditam como sendo verdade bíblica. Ó, não, mas aqui, ó, tá esse texto aqui, ó. É a Bíblia que diz isso. Mano, a Bíblia diz muita coisa. Isso depende da ótica da interpretação. Então, uma vez, foram dois testemunhos de Jeová lá em casa e falaram sobre o inferno e tal. Eles não acreditam. Aí eu falei pro cara assim: se não tem punição divina, que eles falam que a pessoa morre, é como uma chama de uma vela, apagou, morreu, não tem alma, então pra que eu vou ter medo de punição? Então eu vou fazer um monte de coisa errada na minha vida. Eu não tenho punição divina. Cara, essa questão de alma não existir, ou de vida após a morte existir, isso nega completamente o conceito de salvação de Jesus Cristo. Se não existe alma ou vida após morte, por que Jesus teve que morrer por mim então? Aí eles vão dar explicações, certo? Não, mas que a Bíblia diz, não, a Bíblia diz não, é o que você acredita e diz que a Bíblia diz. Então, esses caras não creem no inferno. Eu falei pro cara, pô, se a Bíblia, se não tem inferno, não tem essas coisas, então pra que você serve a Deus então? Cara, eu falei que a pessoa que serve a Deus, ela serve independente de salvação não. Mas pra que eu vou querer servir a Deus? Pra que vocês estão vindo aqui se não tem
juízo final, se não tem tribunal, então por que vocês estão evangelizando? Porque o crente, pelo menos o cristão e o católico, eles entendem o quê? Que existe a salvação, existe o inferno. Então eles tentam o quê? Trazer pessoas para o cristianismo para que Jesus possa salvar elas. Isso é o correto do cristianismo. Então, por exemplo, se eu estou aqui pregando na célula ou qualquer lugar que eu for, a minha intenção é o quê? Que a pessoa aceita Jesus para que não seja punida no inferno. Agora, esses caras pregam para quem então? Para esta igreja? Vale lembrar que o fundador da igreja do Testemunho de Jeová, o nome dele é Charles Taze Russell. Charles Russell. E ele era um pastor, e ele começou a criar sua própria verdade acerca de várias questões da igreja. Uma delas era: eu acho que a Batalha do Armagedon vai acontecer em 1914. E ele ficava pregando isso. Aí sempre tem uns adeptos lá, aí criaram o que hoje são as Testemunhas de Jeová. Mas nem a esposa dele quis acompanhar ele. Amém? Esses são os falsos profetas, meu irmão. Hoje eu vou entrar a fundo, não muito a fundo, sobre o que os Testemunhas de Jeová acreditam, por que eles acreditam que não existe um inferno. Amém? E é uma coisa que, assim, é uma coisa tão assim, não forte não, mínima, que qualquer um que começa a ler a Bíblia hoje já tem argumento para quebrar esses caras. Ah, mas os caras estudam a Bíblia. Cara, eles estudam a Bíblia, eles dão voltas na Bíblia. É igual o povo na Terra Prometida. Eles ficam dando voltas e voltas e voltas, mas nunca chegam no centro. Eles só ficam comendo pelas beiradas. Eles nunca chegam no núcleo. Tiago, por quê? Existe uma razão. Existe uma razão porque o nosso nível de conhecimento bíblico não vem do homem. Vem do Espírito, que eu já falei isso hoje. Amém? Satanás, como é que ele entrou na vida do homem? Matando a comunhão de Adão com Deus. Adão era amigo de Deus. Todas as tardes, Deus vinha visitar Adão. Amém? Ou seja, o Adão, ele era um homem que conhecia Deus. E tem certeza também que amava Deus. Só que Satanás, ele matou a comunhão de Deus com o homem. Ou seja, Adão tinha aquela dádiva de poder estar com Deus. Não sei se ele via Deus, né? Não sei. São coisas que a gente nunca vai saber. Mas ele conversava com Deus, com o pai e o filho. Porque como Deus criou um homem, querendo você ou não, ele criou não para ser um altar e o homem ficar assim ajoelhado e Deus lá em cima. Ele criou o homem para que pudesse o homem sentar aqui, ó, no braço dele assim: eu te amo, filho, eu também te amo, pai. Intimidade, comunhão. Deus criou o homem para ser amigo de Deus. Amém? Então, ele tinha comunhão com Deus, o homem. Só que Satanás, ele fez o quê? Ele afastou o homem de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos a Bíblia. Só que Jesus falou uma coisa. Alguém abre a Bíblia aí em João 14, 26. Tiago, por que você está falando de Adão? Por que você está falando de intimidade? Você vai entender. Quem achou pode ler. João 14, 26. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir e vai te ensinar todas as coisas, não é? As coisas. Lê de novo, por favor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, ele vai lembrar, ele vai te ensinar, o Espírito Santo, e vai lembrar das palavras de Jesus. Ou seja, necessariamente,
a gente não precisa da Bíblia, porque lembrar sobre Jesus é trabalho do Espírito Santo também. Mas por que eu estou falando isso? A Bíblia está aqui na nossa mão, a Bíblia. É uma ferramenta de Deus. Só que Jesus ensinou o quê? Que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar de Cristo. Só que as pessoas não escutam a voz do Espírito Santo? Não. O que está acontecendo na igreja? Está matando a comunhão com Deus. Assim como Satanás matou a comunhão de Adão, que antes Adão tinha a presença de Deus para falar com ele, o Satanás também está matando a igreja. Hoje, o cristão, grande parte do cristão, nunca escutou a voz de Deus. Amém? Por quê? Porque trocaram a intimidade por Deus por conhecimento de Bíblia. Amém? Como se o conhecimento de Bíblia fosse um degrau para conhecer Deus. Amém? Amém. Uma coisa eu falo. Eu não estou dizendo que a gente não deve aprender a Bíblia. O estudo, ele é importante para o conhecimento da igreja. Igual eu estava falando para o Rodrigo. Quando a gente estava no estudo na igreja, tinha dois amigos meus, pelos estudos que estavam frequentando, eles entraram com teologia. Depois que eu saí de lá, a igreja acabou de estudo, eles desanimaram. Por quê? Porque o estudo é importante para o desenvolvimento da igreja. Não estou dizendo que a gente tem que aprender a Bíblia. Amém? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje não se fala mais em intimidade com Deus. Se fala em conhecimento de Bíblia. Amém? E a intimidade de Deus tem que ser em primeiro lugar. Aí você vê um monte de Zé Ruela, que sabe um pouquinho dos textos bíblicos, acha que conhece Deus, ou acha que conhece Deus porque leu a Bíblia. Não. É igual uma foto que vi na internet. Tá o cara assim, orando assim, Deus fala comigo. Aí tem uma nuvem assim com a mão, dando a Bíblia para ele. Cara, não é isso que Deus quer, cara. Deus tem boca e fala. Ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para quê? Para nos ensinar, para falar sobre Jesus, para lembrar o que Jesus falou. Só que as pessoas trocaram isso por conhecimento de Bíblia. Não, ó, eu vou abrir aqui a Bíblia agora e Deus vai falar comigo aqui, ó. Pum. Não, cara. É isso que Satanás tem feito na igreja. Ele matou a comunhão de Adão e está matando a comunhão e a fé das pessoas. Aí as pessoas vão para a igreja e ficam cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Coisa que a igreja primitiva não quer cantar. Duvido. Não, a igreja primitiva não quer cantar isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. E Ele vai fazer para glorificar o nome dele na sua vida. Aí as pessoas vão para a igreja, cara, não escutam a voz do Espírito Santo, cara. Mas Jesus não falou? O Espírito Santo vai nos ensinar. Vamos lá. O estudo é importante, mas a intimidade com Deus vem em primeiro lugar. Eu falo assim para as pessoas: eu não ligo de você ler a Bíblia agora, mas só que olhe, porque Paulo fala: orai sem cessar. Ele não diz jejum sem cessar ou ler a Bíblia sem cessar, mas orai sem cessar. Por quê? Porque é pela oração que você conhece Deus. O que Satanás colocou na igreja hoje? Que você conhecer mais Bíblia, fazer teologia, você conhece mais Deus. Aí, você vê cultos frios. As pessoas nunca escutam a voz de Deus. E às vezes criam doutrinas, ainda vai na frente, achando que é Deus que falou as doutrinas. Mas não, por quê? Porque às vezes ele está criando doutrinas e o Espírito está longe. Amém? É por ela que o Espírito Santo se manifesta. Não apenas com curas ou batismo com o Espírito Santo. É pela intimidade. Mas ele nos ensina aquilo que realmente precisamos aprender. Eu te pergunto, você tem estudado a voz do Espírito Santo? Você precisa escutar a voz do Espírito Santo. Não pense que a voz do Espírito Santo é como se fosse, ó, eu estou aqui e vou escutar a voz, ó, meu filho Tiago, e você tem feito isso e aquilo e eu vou... Não. Deus fala de inúmeras maneiras. Ele pode te falar através de um sonho, através de diversas maneiras. Quem sou eu para determinar as maneiras que Deus pode falar? Só sei que Deus fala por diversas avenidas.
E uma delas também é a visão e revelação. Amém? Mas por quê? É o Espírito Santo. A igreja hoje tem que entender o seguinte. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai nos ensinar o que a gente precisa saber e vai nos lembrar sobre Jesus. Amém? Amém. Muitos deixaram o Espírito Santo em segundo plano para o seu autoconhecimento de Bíblia. É por isso que Satanás entra em engano. Você vê os testemunhos de Jeová. Estudam uma Bíblia, mas não tem o Espírito Santo, não recebem as coisas do Espírito Santo. Por exemplo, essa questão do inferno. Eu vou ensinar aqui hoje o argumento que eles têm lá, que qualquer cara que estudar um pouco de Bíblia vai rebater. Amém? Aí o cara cria uma doutrina, igual o Charles Russell, cria uma falsa doutrina, as pessoas acham que foi o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nem ensinou ele. Ele criou aquilo ali. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas e muitas pessoas estão sendo enganadas. É normal, até uma pessoa que não crê em Deus, não acredita no inferno. Mas, pô, uma pessoa que diz que serve a Deus, lê a Bíblia e não vê. E eu vou te falar. Muitos já deixaram o Espírito Santo em segundo plano para seu próprio autoconhecimento de Bíblia. Satanás continua agindo no engano. Por que é um perigo você não escutar a voz do Espírito Santo? Porque você pode ser enganado. O Espírito Santo faz o quê? Ele vai nos ensinar. Se, por exemplo, o Vinícius vier com uma doutrina para mim. Tiago, o cara é bandido e o cara roubou e foi para o céu. Uma coisa desse tipo, uma coisa ilógica. Ou, por exemplo, os demônios vão para o céu. E vem para isso para mim. Se ele tiver até um argumento para mim convencer, o Espírito Santo não vai deixar. Porque ele vai falar, Tiago, não tá assim não. Ele vai colocar um peso no teu coração e você não vai... Não, Cristo, não é por aí. Amém? Então, a igreja precisa o quê? Entender que o Espírito Santo, ele quer falar conosco. O conhecimento de Bíblia realmente veio com intimidade com o Espírito Santo. Ele não vai ensinar, talvez, toda a Bíblia. Mas eu tenho certeza que ele vai ensinar aquilo que você precisa aprender. Amém? Amém. Porque conhecimento de Bíblia não salva ninguém. Agora, não pense que foi Charles Russell a primeira pessoa que teve a ousadia de falar que almas não existem ou essas coisas. A gente fez no passado um estudo sobre a história da igreja. Só que a gente fez um estudo básico. No século XVIII, apareceu um movimento, eu não sei se o nome aqui, né? Swedenborgianismo. É um nome complexo. Swedenborgianismo. Foram um monte de igrejas que foram criadas através da doutrina de um teólogo sueco chamado Emanuel Swedenborg. Eles também são intitulados como a Nova Igreja do Senhor ou neocristãos. Aí eu falo, toda pessoa que diz que é a única verdadeira igreja de Cristo, cara, essa pessoa não é. Por que eu estou falando isso? Porque essa nova igreja do Senhor ou neocristãos, sabe o que eles falam? Deus é bom demais para levar alguém para o inferno. Olha a ideia do cara. Não, Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. Eu já expliquei na outra aula por que as pessoas caem no inferno. Na lição 2. E que os anjos e demônios são humanos. Ou seja, não existe anjo e demônio não existe anjo no céu nem demônio no inferno. O anjo são as pessoas boas e os demônios são as pessoas ruins. Olha o tipo de doutrina que está sendo disseminado, cara. Eu botei aqui, ó. Como é que Satanás e os demônios, eles preparam o engano? Como é que eles preparam a armadilha para as pessoas caírem? Primeiro, afasta as pessoas da presença de Deus, através do pecado das próprias pessoas. As pessoas não pecam porque estão cumprindo a ordem do diabo. Todos nós pecamos, meu irmão. Só que quando nós pecamos, nós nos arrependemos. O cristão, ele se arrepende. Amém? Amém. Só que o diabo, ele faz o quê? Ele coloca, fala para as pessoas, cara,
Deus nunca vai te aceitar. Não importa o que você fez. E aquilo vai afastando a pessoa da presença de Deus. Amém? Mas se algumas continuarem na igreja, ele vai continuar lutando por elas. Aí vai para o segundo passo. O segundo passo é, os que estão na igreja, eles são ensinados o quê? A quase não buscar ou entender como funciona a comunhão com Deus. Então, por exemplo, Satanás tenta pegar a pessoa, tira ela da igreja, ele não tira, a pessoa não sai da igreja, então ele começa o quê? Essas igrejas não ensinar sobre a comunhão com Deus. Em troca disso, o que acontece? Em troca disso, são apresentadas a Bíblia, que muitos consideram como um Deus. Muitos consideram a Bíblia como um Deus. É a palavra, é a santa palavra, é a palavra que cura, que salva, liberta, a santa palavra. Eu sei que vão me chamar de herege, mas não estou preocupado com isso não. Meu irmão, quer ver isso? Eu faço uma pergunta. Deus pode ir contra a palavra dele? Pode ou não pode? Pode. Mas ele está indo contra a palavra dele. Ele não pode contra a palavra dele. Pode. Por que ele pode? Porque ele falou que ele se arrependeu de ter criado o homem. Ele pode tudo, exatamente. Várias vezes na Bíblia, ele falou coisas que não ia fazer e fez. Como também no rei Ezequias. Pode dizer para ele, Isaías, ele vai morrer. Pode preparar as coisas, vai morrer. Deus falou, vai morrer. E depois ele mudou. Então ele foi contra a palavra dele. Então as pessoas acham que Deus, que é todo poderoso, o Deus que criou a Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, faz sujeitar a um livro que ele mesmo escreveu. Deus é justo, claro, mas ele pode fazer o que ele quiser. Mas as pessoas colocam o quê? Colocam a Bíblia com autoridade maior que Deus, como se Deus ele não pode contar a palavra, porque a Bíblia é maior que a Bíblia. Isso que Satanás está colocando na igreja. As pessoas estão adorando a Bíblia ao invés de adorar a Deus. Repare na época de Moisés. Teve uma época que Moisés estava lá no deserto e as pessoas sendo picadas por serpentes e morrendo. Então as pessoas falam assim para Moisés, Moisés, tu tem que fazer alguma coisa. As pessoas estão morrendo. Como é que Deus tira a gente do Egito para morrer no deserto pelas serpentes? Aí Deus vai falar para Moisés o seguinte, você vai criar uma serpente de bronze, toda pessoa que olhar para a serpente, se ela for picada pela cobra, ao ela olhar para a serpente, ela vai ser curada. Então Deus fez Moisés criar um instrumento para que pudesse salvar o povo dele. Como a Bíblia hoje é um instrumento. Então, o que acontece? As pessoas eram picadas depois, olharam para a serpente de bronze e eram curadas. O que elas fizeram? Começaram a adorar a serpente de bronze, achando que aquele poder curador era da serpente de bronze e não de Deus. E chamaram essa divindade de Neustã. É a mesma coisa hoje. Deus colocou a Bíblia aqui para a gente aprender. A Bíblia é o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas Jesus falou uma coisa interessante. É o Espírito Santo que vai ensinar as coisas. Aí as pessoas não ouvem a voz do Espírito Santo e começam a idolatrar a Bíblia. Amém? Amém. Aí acham até que a Bíblia tem maior autoridade que Deus. Meu irmão, você pode estudar a Bíblia, é importante a gente aprender a Bíblia. Mas o conhecimento dela não quer dizer necessariamente o conhecimento de Deus. Por exemplo, eu gosto muito da Leão Astral. Eu tenho quase todos os livros dele, só não tenho o Nefilim não. A História de Mitri. Porque são 3 livros, ainda vai lançar o segundo, tô com... Que eu vou comprar o primeiro, aí eu vou querer comprar o segundo, e não lançou o segundo. Aí eu falei, não, vou esperar lançar uns 2 ou 3 para me comprar. E ele tudo sobre o que ele lançou. Eu conheço até o nome verdadeiro dele, conheço o que ele fez na vida dele, mas eu não conheço ele pessoalmente. Se eu falar com ele no telefone, vai ser uma outra pessoa dos livros. Se eu ver ele pessoalmente, vai ser uma outra pessoa. É a mesma coisa Deus. Você pode ler a Bíblia toda, conhecer a Bíblia toda. Você vai conhecer o lado histórico de Deus, que Deus fez, mas não vai conhecer ele pessoalmente. Amém? Amém. É a mesma coisa. Por exemplo, uma vez eu li a biografia do Bruce Lee, gostei de ver o que ele fez lá e tal, mas é uma coisa você ler sobre a pessoa e outra coisa é você conhecê-la pessoalmente. Amém? Amém. Então não pense que você conhecendo Bíblia,
você vai conhecer Deus pessoalmente, não. Não é assim. Amém? Então, como é que Satanás prepara o engano? Primeiro, a pessoa está na igreja, ele tenta afastar a pessoa da igreja. Se ele não conseguir, a pessoa que está na igreja vai ser ensinando o seguinte, que você nunca tenha comunhão com Deus. Amém? Nunca tenha intimidade com Deus, nunca tenha ser amigo de Deus. Amém? Aí a Bíblia, é aprender a Bíblia para ele. Ó. Você vai aprender a palavra, e a palavra vai ensinar as coisas, que a palavra é santa, que a palavra é isso, que a palavra é aquilo. Aí, o cara já não tem a presença de Deus. E é obrigado a idolatrar a Bíblia. Sem a presença de Deus. Aí, e com a adoração à Bíblia, muitas pessoas vão começar a ter estudos errôneos. Amém? Acerca de diversos temas. Por quê? Porque não tiveram a presença do Espírito Santo. O que Jesus falou? Ele vai te ensinar. Sem ele, você não vai aprender. Você pode aprender a Bíblia, certo? Mas você não vai aprender o que você não vai aprender o que você precisa saber. Amém? Você acha que você precisa saber a Bíblia toda? Não. A gente é bom estudar a Bíblia, é legal, gostoso, mas a gente não precisa estudar toda a Bíblia. Agora, a gente precisa conhecer o Espírito Santo porque ele vai saber o que vai nos ensinar. Aí a pessoa chega na igreja, apresentando a palavra. Que a Bíblia nem a palavra de Deus é. A palavra de Deus é Jesus Cristo. É a palavra. É a palavra que cura, que salva, que liberta. Amém? Amém. Mas e a presença de Deus? E o Espírito Santo? Qual foi a última vez que o Espírito Santo bateu na porta do teu coração e falou, meu amigo, eu quero te ensinar. Hein? Quando foi a última vez que o Espírito Santo falou contigo? Você acha que o Espírito Santo ele só se manifesta curando as pessoas e batizando com o Espírito Santo? Não. As maiores experiências com Deus não é nos altares, não. É nas casas, longe das pessoas. O Espírito Santo ele quer ter experiência com todos nós, meu irmão. Amém? Saiba, a Bíblia é um livro importante sim. Mas o conhecimento dela não te dá o conhecimento de Deus. Peça ao Espírito Santo para que você possa escutar a voz dele. Fala assim, Espírito Santo, eu tenho feito um estudo lá de um maluco lá, ele tem falado umas coisas que eu não tenho concordado, às vezes eu fico até com raiva. Mas, se for verdade, fala comigo. Ele mostrou na Bíblia lá de que o Senhor Jesus falou. Eu tenho certeza que ele vai te responder, meu irmão. Porque o Espírito Santo ele é real. Ele é mais real que isso aqui que eu estou segurando. A gente não vê ele, mas ele é real. E ele quer falar conosco. Como Jesus falou, ele vai te ensinar todas as coisas e vai lembrar do que Jesus disse. Então o segredo da igreja a gente precisa ser aluno do Espírito Santo. Amém? Aí as pessoas não têm a presença de Deus, porque é a palavra, aí começa a vir os estudos errados. Amém? Aí começa a estar aí hoje. Se a igreja, cara, entender o poder que ela tem, cara, as coisas vão mudar. Amém? Repare uma coisa. A igreja primitiva não tinha Bíblia. Muitas igrejas não tinham Bíblia. Mas tem o Espírito Santo. Você vai numa igreja na favela aí, às vezes o cara é analfabeto. Mas bota a mão no demônio, o demônio expulsa. As pessoas são curadas. Às vezes o cara não tem nem dente na boca. Aí você vai na igreja dos especialistas, os doutores em divindade, é um culto chato, a pessoa entra com câncer e morre com câncer lá dentro. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é muito mais do que um curador ou do que um que entrega revelação. Ele quer nos ensinar, meu irmão, todas as coisas. Amém? Então o fato sem a presença de Deus, podemos ser facilmente enganados pelos falsos estudos. Amém? Vocês perguntaram pra vocês? Não, eles estão prestando atenção. Estão ouvindo tudo que tá falando. O Rodrigo que nem eu, cara. Eu gosto, quando Eu tô respondendo. eu tô na pregação, Isso. eu gosto de fechar o olho e escutar, porque você fica mais atento. Porque às vezes você olhando assim, olha para os outros, você não tem tanta atenção. Amém? Mas tudo que tá falando, eu tô até respondendo, cara. Você pode até aprender a Bíblia, mas o Espírito Santo ele vai te ensinar o que você precisa aprender.
Amém? Uma das coisas que as pessoas querem ensinar, como o testemunho de Jeová vai aprender hoje, é que o inferno não existe. Amém? Cara, Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. Amém? A Bíblia tem diversas passagens que as próximas aulas a gente vai dissecando sobre o inferno. Aqui é só uma preparação. Certo? Existem tantas passagens, mas tem pessoas que criam estudos, porque isso aqui é Satanás, cara. Coloca na pessoa coisa tão alimentar dessa e nega. Pra quê? Porque as pessoas querem o inferno depois. Amém? É igual aquela igreja que tinha do Jesus 666. Olha a igreja que criavam. JH, né? Jesus homem. Jesus homem. Crescendo em graça. Apareceu um cara dizendo que é Jesus, certo? E as pessoas, cara, tatuavam 666 como o número de Deus. Aonde é isso? Isso em Porto Rico, acho. Mas tem no Brasil também. Procura só na internet. Crescendo em graça. Aí a pessoa é homossexual e achando que vai pro céu porque Deus não vê ele como espírito. Tem até o vídeo. Aí que eu falo, a pessoa... Cara, a gente tem que respeitar todas as pessoas. Mas pecado é pecado, meu irmão. Amém? Então o que acontece? O cara não vai pro inferno não, porque é no espírito. Deus não vê a pessoa como carne, mas vê como espírito. Então cria doutrinas, aí qualquer um... Porque, por exemplo, para você ser cristão, você precisa renunciar, meu irmão. Se você é mulherengo, você vai parar de ser mulherengo. Certo? Se você tem uma atitude dessa homossexual, Deus não vai te libertar disso. Amém? Agora, se você não quiser, ninguém vai te julgar. Você continua na tua vida. Agora, o cristão, ele tem que lutar para quê? Para poder buscar a presença de Deus. Agora, o cara cria uma doutrina dessa, uma doutrina que qualquer um... Não tem inferno não, qualquer um pode entrar. Isso é uma doutrina do diabo, cara. Amém? Como eu falo, a gente tem que respeitar todas as pessoas. Só que, tipo assim, eu respeito uma pessoa, qualquer coisa. Mas respeitar não quer dizer que eu tenho que... eu tenho que aceitar. Não, calma aí. Respeitar, ok, amém. Mas não quer, tipo assim, no Evangelho, existem regras do Evangelho. Existe no céu, no céu não vai entrar isso, não vai entrar aquilo, não vai entrar... Aquilo a gente tem que respeitar a palavra de Deus. O que Jesus nos ensinou, a lei de Deus. Amém? Só que a gente não vai condenar. Isso eu não condenar jamais. Amém? Esse não é o nosso papel. Agora, mostrar a verdade a gente vai mostrar. E quando eu estiver vivo, eu vou mostrar a verdade. Você não pode concordar comigo, mas eu estou mais. Eu quero ser igual o Pedro. Mais importante para mim é agradar a Deus do que agradar os homens. Então, continuando aqui. Então, são diversas doutrinas que dizem que o inferno não existe. Amém? Alguém deixa a Bíblia aberta em Jeremias 7:31. Todo mundo que quiser abrir, a gente vai... Jeremias o quê? Jeremias 7:31. 7:31. Achei. Então vamos lá. 7:31. Quando você... Não, deixa aberto aí. Quando você... Uma vez, eu tive um estudo sobre inferno. Eu gosto de estudar sempre as doutrinas das pessoas, né? Por quê? Porque depois eu posso preparar alguma coisa como resposta. Primeiro eu gosto de entender a doutrina das igrejas e depois, se eu ver uma conformidade, eu gosto de preparar uma resposta. Então, eu tenho um conhecido, um vizinho nosso, que é testemunho de Jeová. E ele me deu umas revistas falando sobre o inferno. E analisando o conteúdo da revista, eu vi. Por que eles não acreditam no inferno? Porque um dos nomes do inferno é Gehenna. Certo? E, segundo a revista deles, Gehenna é um dos nomes do Vale de Rinom. Amém? E o que é o Vale de Rinom segundo o Testemunho de Jeová? Era um depósito de lixo
que tacavam fogo lá. Então, como Jesus fala que o inferno é um lugar onde as pessoas morrem no fogo e ficam no fogo eterno, então eles se associam isso, o inferno que Jesus falou, que está na Bíblia, como o Vale de Rinom. Amém? Essa é a doutrina principal que eles mostram. Claro que além dessas, eles pegam versículos do de Salomão e falam: como é? O homem com a vida do homem é como uma chama de uma vela. Se apagar, o homem morre e acabou. Ou os mortos, os vivos sabem que estão vivos, e os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles pegam esses textos e começam a criar a doutrina deles, cara. Por quê? Falta da presença do Espírito Santo. Meu irmão, eu não sou dono da verdade, não, e nem pretendo ser. Mas eu quero aprender sempre com o Espírito Santo. Claro que eu posso errar na minha vida, eu sou humano, amém? Mas tudo que eu falo nos estudos é que eu acredito, amém? E vou pedir a Deus que Ele continue falando conosco para que a gente possa crescer com Ele. Porque é mandamento de Jesus isso. Então, vamos lá. Então eles falam que o inferno Não, o inferno é um depósito de lixo onde as pessoas eram jogadas lá. E como tinha fogo e tinha verme, então o Vale de Rinom é o inferno. Você pode procurar no Google aí e procura lá Inferno Testemunho de Jeová. Vai ser na descrição. Não, o inferno que está... Não. E Jesus não vai condenar o diabo, não. Porque o diabo não pode morrer. Ele pega um texto lá, o diabo não pode morrer, então Deus não pode condenar o diabo. E tudo eles falam é literal. Não, isso aqui é literal. Eu vou ler um trecho que está no site deles, da Torre de Vigília. Acho que é jw.org. Qual é a definição de inferno para os testemunhos de Jeová? A palavra Gehenna, ou Gehenna, quer dizer inferno, e é um dos nomes do inferno, significa literalmente Vale de Rinom. Guarde esse nome. Que é um lugar que fica próximo de Jerusalém. Nos tempos bíblicos, esse vale era usado como depósito de lixo. Eu estou lendo o que está no site do Testemunho de Jeová. O fogo era mantido constantemente aceso para queimar todos os detritos. O que não era consumido pelo fogo, o que não era destruído pelo fogo, era consumido por larvas. Então, a definição do inferno do Testemunho de Jeová... Por que o Testemunho de Jeová não acredita no inferno? O inferno não é o inferno, é o Vale de Rinom. Lá era um depósito de lixo. As pessoas caíam lá e eram o fogo. Caiu no fogo. Aí, vou te falar a verdade. Isso é mentira. Se você começar... Vamos pesquisar agora sobre o Vale de Rinom na Bíblia. E vamos entender todo o contexto. Qualquer pessoa com 10 minutos de Google, certo? Nem precisa do Google. Na própria Bíblia, o texto já mostra que não é isso que eles estão falando. Por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo. Idolatra a Bíblia, a palavra. Vem o diabo e pum, coloca esse falso engano. Amém? Amém. Vamos lá então. O que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom, ele era usado como... Ele tem dois nomes. Então ele teve um nome. Ele tem um nome que é o Vale de Rinom. E depois teve um segundo nome. A gente vai entender. Agora, nenhum nem outro era depósito de lixo. O Vale de Rinom nunca foi depósito de lixo. Esse negócio de depósito de lixo, eles criaram. Que depósito de lixo é esse, cara? Joga corpo de pessoas. Já viu um depósito de lixo de jogar corpo de pessoas? Não. Já viu? Imagina não, ó. Calma aí. Ali é um depósito de lixo que joga corpo de pessoas. Eu nunca vi na minha vida isso. Mas é isso que está no site do Testemunho de Jeová. Eles ensinam, ó, que era usado como depósito de lixo. Eu nunca vi na minha vida um depósito de lixo que tem corpo de pessoa. Eu nunca vi isso. Isso nem está na Bíblia, cara. Amém? Agora a gente vai entender.
Jeremias 7:31. 7:31. É. Edificaram os altos. Edificaram os altos, ó. Lugar alto. Edificaram os altos do Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Só se tem um sonho. Não. Então, calma aí. O Vale de Rinom, ali tá ali, Vale de Rinom era um lugar onde acontecia sacrifício de crianças. Pode ler de novo, por favor. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Ou seja, ali haviam crianças, ou filhos das pessoas, que eram jogados no fogo. Amém? Amém. É isso que está em Vale de Rinom. Então, repare que ali não tem depósito de lixo nenhum. Era um lugar alto e Tofete levantou altares ali. Ou seja, as crianças eram jogadas no lugar alto e eram jogadas no fogo. Geralmente, o sacrifício no fogo é para Moloque. Isso provavelmente é... Aí, não sei se fala o texto aí, mas muito provavelmente, quando joga criança no fogo é para Moloque. Então, Deus não mandou e esses caras eram idólatras. Então, eles tinham o quê? A prática do sacrifício de crianças, jogando elas no fogo. Já não é depósito de lixo. Então vamos entender. O Vale de Rinom eram crianças jogadas no fogo. Amém? Amém. Só que Deus, ele viu aquilo ali e cirou Deus. Ele falou assim, ó, vocês estão fazendo isso? Esse lugar não será chamado mais Vale de Rinom, mas sim Vale da Matança. Agora lê o versículo 32. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete. Então, as crianças, no primeiro período, as crianças estavam sendo jogadas no fogo. Deus viu isso e falou assim, ó, esse lugar, que é o Vale de Rinom, onde tem criança não sacrificada no fogo, que não... Vem cá, eu te pergunto. Sacrifício é pessoas vivas, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Por quê? Isso já mostra que... Não, porque eles tinham que... Eram corpos jogados no lixo, depósito de lixo. E o fogo era aceso para queimar seus detritos, ó. Tipo, as crianças são jogadas no fogo ali. Amém? Aí Deus viu e falou, esse nome vai ser trocado. Vai ser Vale da Matança. Aí ele avisou, né? Aí no 33, aquele lugar que era usado para as crianças morrerem no fogo, sabe o que aconteceu? Virou um grande cemitério. E Deus falou, essas pessoas que estão no cemitério, estão aí mortas, eu não sei o que aconteceu, mas com certeza alguém apareceu lá, um rei, alguma coisa lá e matou todo mundo. Os corpos das pessoas vão ficar lá, servindo de comida para os animais. Opa! Então não tem mais fogo. Ou seja, pode ler o 33 agora. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Ou seja, o Vale do Rinom era crianças ou pessoas jogadas vivas no fogo, aí virou o Vale da Matança. Pessoas mortas jogadas para os animais. Eu te pergunto, cadê o depósito de lixo? Onde está o depósito de lixo que eles falam? Não tem isso na Bíblia, cara. Eles criaram isso aqui. Eles criaram isso. Você que é testemunho de Jeová também não está concordando? Concorda com o que está na Bíblia. Tem coisas que é interpretativa, mas tem coisas que está muito claro. Isso aqui está muito claro. Eu quero qualquer pessoa que é da igreja de testemunho de Jeová que me mostre na Bíblia que esse lugar é um depósito de lixo. Que eu não vi. E o que eu entendi é o seguinte. Era criança sacrificada a Moloque, ou
Deus jogado no fogo, que era mais Ginom. Depois Deus falou que ia ter uma matança e o corpo das pessoas acabaram mortas ali para os animais comerem. Pessoas vivas no fogo, pessoas mortas lá, comida para os animais. Mas segundo eles, o fogo era mantido para queimar os detritos e o que não era destruído pelo fogo era pelas árvores. Cara, isso aqui é uma coisa tão simples. Qualquer um pouco de estudo de Bíblia sabe. A diferença de versículo é 3 versículos um para o outro. Mas isso aí é falta da presença de Deus. Falta da presença de Deus. Nós precisamos do quê? Todos nós, eu preciso, Rodrigo, Juliana, meu pai, Vinícius, você precisa da presença de Deus, cara. Para quê? Para que a gente não possa ser enganado. Eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Mas, enquanto tiver vida, eu quero falar a verdade e pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele possa me ensinar. Para que eu não venha cometer essas coisas, cara. Igual esse cara aqui, ó. A base doutrinária dele é isso aqui. Eu mostrei pro meu vizinho isso. Sabe a desculpa dele? Não, chama o ancião, chama o fulano, mas nunca vem. Porque na hora que a coisa fica ruim pra eles, ó. É igual aquele cara que não quer admitir, cara. Tá errado. Ele tem pessoas que eu falo que é o cúmulo da ignorância. Um dia todos podemos trocar de opinião. Por exemplo, uma vez eu discuti com meu irmão sobre Santa Ceia. Eu não acreditava. Meu irmão me convenceu ali. Se eu fosse uma pessoa ignorante, eu ia falar assim, pô, calma aí. Não, eu vou ficar na minha ignorância. Não, eu fui convencido. Eu até me arrependi, cara. Porque ficou vendo maluquice na internet? Exatamente. Ficou em maluquice. Mas, eu sempre falo, o que é o cúmulo da ignorância? A pessoa tá errada e não admite que tá errada. Mesmo sabe que tá errada. Amém? Então, mostra que eu chamo Jeová. Cara, eu vejo diferente de um... Aí os caras dizem que estudam a Bíblia, passam a vida toda estudando a Bíblia, fazendo estudo, mas não sabem uma coisa tão básica dessa. Tão básica dessa. Se você encontrar um cara desse na rua e pergunta sobre o inferno, ele vai enviar essa história para você do Vale de Rinom. Aí você mostra para ele, onde está o depósito de lixo? Cadê o versículo do Vale de Rinom? Amém? Então, pessoal, na próxima aula, na aula 4, a partir da 4, a gente vai, entre aspas, entrar já nas profundezas do inferno, assim, no estudo. Amém? Amém. E a gente vai falar sobre as almas perdidas, vamos falar sobre os demônios, vamos falar sobre o que Jesus nos ensina, né, a gente, né, que está na Bíblia lá. Então, eu quero deixar aqui registrado, cara. Amém? Eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Amém? Agora, a gente está aqui para agradar a Deus e não aos homens. A gente respeita todas as pessoas. Mas respeitar não quer dizer que tem que abraçar e concordar com o pecado delas, não. Amém? Amém. E nunca vamos condenar ninguém. Amém? Amém. Esse não é o nosso papel. Nós estamos aqui o quê? Para falar a verdade para você. Amém? Pelo menos a verdade nós acreditamos. Amém? Então, Amém. segunda-feira o Rodrigo vai pregar. E na próxima quinta-feira nós vamos ter aula de novo. Agora falando sobre abertamente. De forma mais profunda. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque a primeira aula foi um básico. A segunda aula eu queria que as pessoas entendessem por que as pessoas caem no inferno. E agora sobre essas doutrinas que as pessoas criam que o inferno não existe. Agora a gente vai falar do inferno mais a fundo. Amém? Amém. Senhor, obrigado pela essa palavra, pelo esse estudo. Obrigado por quem assistiu. Esteja conosco, Senhor. Que segunda-feira possamos estar aqui para te adorar, para te servir em espírito e em verdade. Amém. Amém.